programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Menino de 2 anos é atropelado e arrastado por carro enquanto brincava na rua em Ceilândia. Michael Leão. Vitória, tudo foi por volta de 7 horas da noite, bem aqui na QNR1. O Matheus Cauê, de 2 anos de idade, foi atropelado, chegou a ser arrastado, segundo testemunhas, por cerca de 10 metros. A gente traz os detalhes dessa história daqui a pouquinho, viu? Joalheria é assaltada em Águas Claras. Câmeras de segurança registraram um homem e um adolescente cometendo crime. O menor chegou a ajudar a funcionária a colocar os objetos roubados dentro de um saco. Já já a gente te conta qual foi o tamanho desse prejuízo. Farmácias também são alvo de bandido na 203 da Asa Norte. Kátia Gomes. Exatamente isso, Vitória. Um bandido invadiu uma farmácia, fez funcionários reféns e deixou um prejuízo de cerca de R$2.000. É complicado, hein? Clínicas são interditadas pela Polícia Civil em Valparaíso. Uma delas estava usando produtos vencidos nas clientes e a outra estava funcionando sem alvará. Que perigo! E mais uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, desta vez em Ceilândia. Marília Sena. A vítima foi agredida com um celular e com socos. A gente volta com mais detalhes ao longo do jornal. Vitória. É, impressionante. E homem tem ataque de fúria, ameaça funcionários do CRAS com facão e quebra vários objetos. Os seguranças da unidade do Paranoá acabaram se machucando ao tentar conter esse homem. E parece que os casos de violência nesses centros, infelizmente, têm acontecido com frequência. Já já a gente fala sobre isso também. Hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro, dia do repórter. Então deixa eu agradecer esse time que brilha aqui com a gente todos os dias. Michael Leão, Kátia Gomes e hoje também a Marília Sena, né? Todos trazendo várias informações para a gente todos os dias. Trazendo a melhor informação, principalmente para você que acompanha o nosso jornal diariamente. Então vamos começar? O SBT já está no ar. Uma criança de apenas 2 anos foi atropelada enquanto brincava na rua, lá em Ceilândia. A família conta que a motorista, chegou a arrastar o menino por alguns metros até parar o veículo. A criança ficou muito machucada. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente é o repórter Michael Leão. Michael, primeiro eu queria saber qual o estado de saúde dessa criança. Conta pra gente. Oi, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Matheus Cauê está bem, está se recuperando, inclusive já está aqui com a gente, tem os ferimentos na cabeça, na mão, mas agora já começa a se recuperar, ainda sente algumas dores, né, mãe? Carolina, boa tarde. Boa tarde, sente sim, muita. Vitória, só para quem está em casa agora, para eu explicar o que aconteceu, o Matheus estava brincando com outros coleguinhas e até outros parentes menores, crianças, ou que é cheia de criança, Vitória, bem em frente a essa casa aqui, mais precisamente bem quando acaba a calçada aqui no chão, e essa motorista que vinha com o carro acabou pegando o Matheus bem aqui e arrastou até aqui na frente. Dá mais ou menos uns 10, 11 metros de distância e, segundo testemunhas, só parou depois que as pessoas começaram a gritar, pedindo para ela parar, bateram ali no capô. Quem vai explicar pra gente direitinho é a mãe como tudo aconteceu, mas já é comum várias crianças da rua brincarem, já que era um domingo, fim de tarde. Sim, aqui sempre, todo final de semana, finalzinho da tarde, sempre aqui, lota de criança da rua. Tem gente que sai até das outras ruas pra vir brincar aqui, porque aqui é uma rua tranquila, né? Aqui os carros sabem andar, sabem devagar, mas ela não, ela tava mexendo no celular na hora do ocorrido. Ele estava brincando junto com outras crianças, parece que tinha até um priminho dele ali junto. Ele tava brincando dentro de casa, aí o portão tava aberto, aí ele foi sair, que ele tava vindo mostrar um brinquedo. Aí o carro, aí ele tava vindo, do que ele tava vindo, ela mexendo no celular e não viu ele. Aí foi a hora que ela pegou, porque aí do que ela pegou ele, a gente gritou e ela não parou o carro, ela acelerou, porque eu acho que ela tava tentando fugir, acelerou e parou o carro bem aqui, porque a gente foi pra cima do carro. Naquele momento, como que ele estava lá embaixo do carro? Eu não sei, moço, porque eu não tive coragem de ver.
No desespero, outras pessoas já puxaram. Quem tirou ele debaixo do carro foi meu marido que tirou ele. A gente até teve acesso a algumas fotos, Vitória, mas é impossível mostrar para quem está em casa por conta do tanto que essas imagens elas são fortes. Aqui a cabecinha dele ficou bem machucada, partindo do couro cabeludo. Acho que o termo certo seria até mesmo escalpelado, né? Que acabou perdendo parte do couro cabeludo. A gente vê aqui, ó, no joelhinho, na mãozinha, na barriguinha, a cabeça também. A gente vê ele agora melhorando, o olhinho ainda está inchado, mas um susto tremendo para ele e para vocês também, né? Foi, demais. E eu pensava que eu ia perder meu filho, né? Mas eu quero justiça, porque além disso ela não me ajudou, não prestou socorro, foi rindo da minha cara depois desse acidente. Vocês chegaram a tentar algum contato, nem eles vieram? Não, ela não me procurou até hoje. Ela mora aqui mesmo na rua, mais ali pro fundo? É, ela mora lá ela não mora aqui, quem mora aqui é a mãe dela, né? Aqui na rua. Mas ninguém deles chegou a procurar para saber como o Matheus estava? Não, ninguém. Como é que fica o coração de mãe numa situação dessa? Doendo, né? Doloroso, que eu podia ter perdido meu filho, né? Vitória, o caso ele já foi registrado na Polícia Civil, porque justamente o que a Carolina quer é que seja investigado e que ela seja responsabilizada. Sim, quero justiça. Não quero o dinheiro dela, não quero nada dela, apenas quero justiça. Porque se eu tivesse perdido meu filho, ela ia estar aí solta na rua. Vitória, a gente até conversou com alguns vizinhos aqui e essa revolta da mãe ela é praticamente a mesma, principalmente porque o que a maioria comenta é justamente isso, que essa moça não chegou nem a procurar a família depois, que no momento que teria acontecido ali não houve uma preocupação em si. A gente até tentou conversar, mas ainda sem sucesso. Nossa produção também tentou contato com essa motorista, mas ainda não teve uma resposta. O que fica aqui é o pedido de justiça por parte da mãe, né? Sim, parte da mãe e da família dele todinha. Nós, todo mundo quer justiça. E a gente, claro, torcendo pela melhora do Matheus. A gente vê que ele já tá alegre, já feliz, chega até um sorrisinho, né, meu cartão? Dando um sorrisinho, mas ainda bem machucadinho, Vitória. Ah, que bom, Michael, que o Matheus está bem, está se recuperando. Mas e fica aqui, né, o nosso recado para essa motorista, o nosso espaço está aberto, caso ela queira se pronunciar também. Agradeço a participação da mãe, Michael, muito obrigada pelas informações. E fica também o alerta, né? A gente sabe que a criançada gosta de brincar na rua, agora chegando o carnaval, a folia ali é garantida, mas é uma rua, aparentemente, pelo que você tá aí, pelo que eu tô vendo nas imagens, é uma rua tranquila. E as crianças, como a mãe disse, né, brincam mesmo por aí. Sim, Vitória, é uma rua bem tranquila, até porque ela não é uma via que dá até para os carros acelerarem, ela praticamente precisa virar nos dois sentidos. É uma rua curta, vou até pedir pro Helder virar comigo pra gente dar um 180 ali, ó. É uma rua que ela precisa, o motorista não tem nem tempo sequer de acelerar, de pegar uma velocidade muito alta e até por conta disso, alguns pais preferem deixar as crianças brincando por aqui porque sabem dessa condição, que limita a velocidade dos carros e também porque é uma rua, como a gente vê agora, deu uma diminuída, Vitória, mas toda hora tinha uma criança entrando, saindo de casa, é uma rua que já tem esse costume e que, como a própria mãe disse, boa parte das pessoas que moram aqui, que é quem transita por aqui, já sabe dessas crianças que brincam por aqui, então já tem esse cuidado redobrado. E a gente vê, o Matheus ali já tem o costume, brinca com outras crianças, vem, volta, vai na casa da tia, na casa dos outros parentes aqui, justamente porque sempre foi algo bem tranquilo, seguro para eles, mas que agora a gente vê que fica com a preocupação. Vai pensar duas vezes agora se vai deixar brincar, sempre agora com cuidado mais que redobrado, né, cara? Sim. Que era uma tranquilidade antes, agora não dá pra confiar mais. Agora foi um pesadelo pra mim. Falou que vai deixar o Matheus sair de casa, já não... Não confio mais, né? Nem pra brincar no próprio portão, igual tava, que era do lado de dentro ainda. Pois é. Agora alguém tem que ficar de olho. Tem. Obrigado, viu, pela sua participação. E é isso, Vitória, o alerta, como a gente disse, até mesmo para os motoristas, que às vezes não é uma via que está acostumado a passar ali todos os dias, redobra o cuidado, mesmo que seja ali fim de tarde, iniciando a noite, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado para evitar que situações como essa não aconteçam, né? A gente, claro, segue torcendo ali pela melhora do Matheus, que a gente vê aos poucos, vem melhorando. Tava até dando um sorrisão, né, Matheus? Mas ele ainda sente dor, segundo a mãe, viu, Vitória? Que bom, que pelo menos o Matheus está se recuperando bem.
não conseguimos contato com essa motorista. Caso ela queira se pronunciar, nosso espaço aqui está aberto. E fica, né, o recado, Michael, dos pais terem cuidado. Rua, né? Pista é sempre pista, tem que ter mesmo toda a atenção. Uma criança de 2 aninhos sai correndo muitas vezes, a gente não percebe, mas o motorista também precisa ter cuidado, ficar atento, evitar distrações ao volante, porque qualquer segundo já acontece uma coisa e felizmente não foi o pior. Matheus está aí se recuperando. Obrigada, Michael, pelas informações. E uma farmácia foi assaltada na quadra 203 da Asa Norte. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso entrou na loja armado e rendeu os funcionários e clientes. Quem tem as informações é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Qual foi o tamanho do prejuízo dessa farmácia, hein? Oi, Vitória. Olha, essa farmácia teve um prejuízo aí de cerca de R$2.000. Eu cheguei aqui agora há pouco, fui lá na farmácia, conversei com os funcionários e uma funcionária que inclusive está grávida disse que estava na farmácia no momento desse assalto. Ela contou detalhes, inclusive a gente consegue ver pelas imagens das câmeras de segurança o momento que esse homem que está de boné, de máscara e com uma mochila nas costas, ele entra na farmácia. Ela disse que ele tirou a arma de fogo de dentro de uma sacola, pediu para que os funcionários que estavam ali na loja, estavam 3 funcionários naquele momento, que esses funcionários não gritassem, porque senão ele iria atirar. Ele pediu o dinheiro do caixa, pediu também o aparelho celular da empresa. A funcionária falou que entregou todo o dinheiro ali do caixa, entregou também o celular da empresa e ele também pediu o celular pessoal dos funcionários. Só que eles falaram que não tinham ali nenhum celular, não tinha nenhum celular ali na loja. E aí esse homem, que segundo a funcionária parecia não ter experiência em assalto, ele também não tentou encontrar os outros aparelhos celulares e saiu levando ali todo o dinheiro do caixa, mas esse telefone também da farmácia. Não pegou nenhum outro objeto ali da farmácia, a ação foi bastante rápida, né? Como a funcionária narrou, esse homem parecia ser inexperiente, tinha cerca ali de 45 anos e aí ele fugiu. Claro que ficou um grande susto, né? Os funcionários ali assustados, inclusive essa funcionária que está grávida disse que ficou temendo pela vida dela, pela vida do bebê, já que esse homem estava com uma arma de fogo, né? Que ninguém reagiu, todo mundo fez o que ele pediu, né? Na hora que os funcionários, que ele falou para os funcionários não gritarem, né? E rendeu eles ali em um canto da loja, todo mundo obedeceu. E esse homem acabou fugindo, né, levando aí essa quantia, né? Agora ficou um grande susto. Eu até perguntei se ela queria falar com a gente. Ela disse que tinha medo, tinha receio, né? Porque o homem está foragido, né? Ele ainda não foi identificado, né? E ela tem medo que ele volte aqui na farmácia, né, e faça algo pior com os funcionários. Vitória. É complicado porque fica o trauma, né, Kátia? Não é fácil. Imagina ver uma pessoa entrando no seu local de trabalho armada e aí te colocando como refém, pedindo o celular, pegando produtos. Fica aí, então, quem tiver qualquer informação, né, sobre esse criminoso, ajuda a Polícia Civil, 197, não precisa se identificar e vai tirar mais um cidadão, aí um bandido das ruas. Obrigada, Kátia, pelas informações. Agora nós vamos falar sobre um assunto que é sempre muito difícil de noticiar. Mais uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, dessa vez lá em Ceilândia. O principal suspeito é o companheiro dessa mulher, que tentou matá-la dando golpes na cabeça dela com um aparelho celular, além de vários socos. Quem vai trazer os detalhes desse crime brutal pra gente é a repórter Marília Sena. Marília, boa tarde. A primeira coisa que eu quero saber é se esse homem já foi preso. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Sim, esse homem já foi preso. Ele foi preso na terça-feira em flagrante, conduzido à delegacia especializada de atendimento à mulher. Como você mencionou, ele agrediu a sua companheira, ex-companheira. Eles tinham se separado há 3 anos. Ele estava na casa da sogra. Ele foi até lá alcoolizado e sob efeito de drogas e agrediu a sua ex-companheira
na frente dos dois filhos e da sua ex-sogra, com muitos socos e com o celular. A gente está aqui agora com o major da Polícia Militar, ele que é porta-voz da Polícia Militar, e ele vai explicar para a gente melhor esse crime. Vamos lá, Major, boa tarde. Como que aconteceu? A polícia recebeu o chamado na terça-feira, a vítima já estava sendo atendida pelos bombeiros. Conta pra gente. Boa tarde Vitória, boa tarde a todos. A Polícia Militar foi acionada essa noite, terça-feira. Quando chegou ao local, a mulher estava bastante ferida, tinha vários ferimentos, cortes na cabeça, o rosto bastante ferido, bastante sangue no chão. Os policiais tomaram conhecimento do que tinha acontecido. Quem salvou essa mulher foi ela mora com a ex-sogra. Então quem agrediu ela foi o filho dessa mulher, o ex-marido dela, que já está separado, como você mesmo disse, há 3 anos. Ele foi lá, disseram à família que ele estava sob efeito de droga, né, e de álcool. E quem salvou ela foi essa ex-sogra e as 2 filhas pequenas, uma de 8 e uma de 9 anos. Uma delas conseguiu abrir o portão e chamou os vizinhos e a Polícia Militar. A gente fez o cerco, conseguiu prender em flagrante, ele tentando fugir ainda, o criminoso. A gente perguntou para a mulher se ela tinha medida protetiva, ela falou que não, mas a partir de agora ela vai ter essa medida protetiva e que ela só tinha sido agredida por ele em 2020. Então essas foram as informações que a gente colheu no local. Então a última denúncia que ela tinha contra ele era em 2020? Isso, 2020 teve uma agressão, uma única agressão, e essa agora. Agora, Major, se essa mulher não tivesse sido socorrida pela ex-sogra, esse seria o 7º caso de feminicídio em menos de 2 meses aqui no Distrito Federal. O que está acontecendo? Existe uma sensação de impunidade por parte desses agressores, porque é um número considerado alto, né? Olha, pode ser vários fatores. Questões culturais, né? Questões também, como você mesmo disse, o homem estava sob efeito de drogas e álcool, pode ter potencializado isso. Na maioria dos casos a gente percebe isso também. A gente tem um programa hoje na Polícia Militar, o Provid, que tem orientado, auxiliado e impedido vários feminicídios aqui no DF. A gente tem trabalhado forte nisso, mas são várias causas que às vezes não cabe à segurança pública, são causas externas à segurança pública e que acaba causando esses crimes bárbaros contra as mulheres aí que a gente tem acompanhado, principalmente esse ano. Ia ser o 7º caso, então é um absurdo isso. E a Polícia Militar ela dá prioridade para esse tipo de atendimento de ocorrência. Quando Maria da Penha, a Polícia Militar ela mobiliza, e a prioridade nossa é atender esse tipo de ocorrência no DF. O último caso de feminicídio aqui no DF foi no Gama. Na última segunda-feira, uma mulher foi esfaqueada, Vitória. Eu lembro que uma mulher foi esfaqueada no meio da rua pelo seu ex-companheiro lá na cidade do Gama. E lembro também que Brasília tem 2 delegacias especializadas para atender vítimas de violência doméstica. Agora eu vou pedir para o Major explicar para a gente para onde essas mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica devem ligar e pedir ajuda. Pode ligar no 190, pode ir em qualquer delegacia e rapidamente a Polícia Militar ela vai mobilizar uma equipe e tem que ligar não só a mulher, parentes, familiares, o síndico do prédio. Se observar que a mulher está sendo agredida, está sofrendo agressão, eles têm que ligar imediatamente para a Polícia Militar. Quanto mais rápido, provavelmente essa mulher vai ser salva. Vitória, eu volto com você. Marília, eu queria aproveitar o Major aí, que eu sei que a Polícia Militar tem um programa, né, de atendimento às mulheres. Eu queria que ele desse esse serviço para a gente aqui, por favor. Tá bem. Major, eu queria que você explicasse um pouco melhor esse programa de atendimento às mulheres que a Polícia Militar oferece. Nós hoje atendemos próximos de 3.000 famílias. A Polícia Militar, quando toma conhecimento de uma violência doméstica que esteja ocorrendo, a Polícia Militar manda uma equipe no local e essa equipe começa a trabalhar junto a essa família. A gente conversa tanto com o marido, possível agressor, que está na iminência de agredir, a esposa, a família, e passa a acompanhar. As denúncias chegam para a Polícia Militar através do 190, das delegacias, os juízes, eles determinam também, tem um trabalho todo conjunto, vários órgãos, bombeiros, e aí a Polícia Militar que faz essa parte. Esse acompanhamento é um acompanhamento onde temos policiais femininas e policiais masculinos treinados para esse acompanhamento e a gente tem 100% de eficiência. Todas as famílias que a gente acompanhou não teve feminicídio. Então é um programa hoje que é copiado pelo Brasil todo, até pelo mundo, exemplo, é elogiado
E é um programa com um sucesso muito grande. É isso, Vitória. Essa tentativa de feminicídio aconteceu na Ceilândia. Lembro que o homem foi preso em flagrante. Segundo o major, ainda deve estar preso, né, porque passou pela audiência de custódia, foi preso em flagrante. Lá em Ceilândia, neste ano, como a gente já mencionou, 3 casos de feminicídio aconteceram. Então, o índice de violência para esse tipo de crime está bem alto. E a gente segue acompanhando e espera não noticiar mais esse tipo de caso, né? Volto com você. É o que a gente espera, né, Marília? Obrigada pelas informações. Que bom que esse criminoso está atrás das grades. Agradeço ao Major Miquelo também pela participação. Obrigada. E um jovem foi assaltado em Samambaia em plena luz do dia. Foi nesta quarta-feira, por volta de 1h. O rapaz passa pela QR-106 de Samambaia com um aparelho de celular na mão. Um carro para e um homem de azul desce em direção à vítima. A câmera de segurança não registrou o momento da abordagem. A ocorrência foi registrada na 32ª Delegacia de Polícia em Samambaia Sul. Se você tiver alguma informação sobre o autor ou o carro usado no crime, pode denunciar pelo 197. E na manhã de hoje, um homem foi esfaqueado depois de reagir a um assalto lá no Areal. Um casal armado com uma faca decidiu abordar pedestres que estavam aguardando numa parada de ônibus. Os passageiros que estavam dentro de um transporte público perceberam o assalto e decidiram descer do veículo para tentar ajudar a segurar o bandido. No meio da confusão, um dos assaltantes conseguiu esfaquear uma pessoa. A vítima foi levada para o hospital de base e o autor também precisou ser levado para o HRT, porque ele acabou sendo ferido pela população. A mulher que estava com o criminoso conseguiu fugir. Vamos falar agora sobre os cuidados com o celular. Com as multidões dos blocos de carnaval desfilando pelas ruas, aumentam ainda mais os riscos de roubos e furtos dos aparelhos. Mais que telefone, celular é um arquivo vivo do nosso cotidiano. Praticamente a vida toda está no celular, né? O que você tem aí? Aplicativos de banco, senhas. Com tantas facilidades, é difícil sair sem ele de casa. O uso cresceu, o interesse dos ladrões também. Em 2022, quando mais gente voltou a sair às ruas, foram quase 117 mil roubos e furtos no estado de São Paulo. A capital registrou a maioria dos casos. Pelo lado do criminoso, temos um atrativo a mais, né? E a possibilidade de acessos a esses aplicativos financeiros, né? Dos bancos, do Pix. O interesse de fazer uso do aparelho para desviar recursos financeiros, né? E até mesmo captura de dados. Foi o que aconteceu com a Rosânia. Onde estava o celular na hora? Estava aqui no suporte, né, do painel. E aí, no Waze ligado. E aí, quebrou o vidro e levou. E não demorou para ela descobrir que o prejuízo foi além do valor do aparelho. Aí eles conseguiram em 30 minutos entrar nos aplicativos do banco, fazer transferências bancárias, empréstimos. Um empréstimo foi de 24.900 e depois pegou mais um de 2.100, né? E eu tinha mais um valor na conta poupança, onde eles fizeram a transferência e também fizeram tudo via Pix, né? Por sorte, recuperou o aparelho meses depois, quando a polícia prendeu uma quadrilha que embarcaria para a África com dezenas de celulares. Depois do susto, ela instalou película nos vidros do carro e colocou o celular no seguro. Sim, o aumento de roubos e furtos tem impactado diretamente o setor de seguros. O Brasil tem hoje 10 milhões de aparelhos celulares segurados. As indenizações pagas aos donos que foram vítimas dos criminosos nos últimos 3 anos somaram 3 bilhões de reais. O seguro custa até 25% do valor do aparelho e a franquia, que varia de 10% a 25%, é paga ao comunicar o sinistro à seguradora. Ela segue com os trâmites internos, que podem variar da cobrança de franquia, escolha de novo aparelho ou a indenização em dinheiro. Isso varia conforme o produto que foi contratado para cada pessoa. E nessa época de folia, cuidado, nada de samba. Tem gente que vai no bloquinho só para roubar e furtar, como essas duas aí. O conselho é um grupo de foliões levar apenas
um aparelho. Porque o risco vai ser menor. Então, olha, eu vou fazer uma ligação, é aquele celular, vou tirar uma foto aqui para me guardar. Então, um grupo de pessoas compartilhando um único celular, né? Ainda sobre carnaval, nem todo mundo sabe como fazer para denunciar ao ver alguma situação de preconceito, discriminação. E se isso acontece no meio da folia, tem uma ferramenta rápida de denúncia. A Gabriela Tunes tem as informações. O carnaval deve ser para todo mundo curtir a festa com respeito, né? Mas a gente sabe que todo ano acontece uma violação aos direitos humanos. Seja um desrespeito às mulheres, às pessoas LGBTQIA+, ou até mesmo a exploração do trabalho infantil. Então, para evitar essas violações, está de volta o Disque 100. Se você presenciar alguma dessas situações, é só ligar no Disque 100 100 e fazer a denúncia. O serviço é gratuito e sigiloso. Mas se você preferir, as denúncias podem ser feitas também pelo site da Ouvidoria do Ministério ou pelo WhatsApp 99656-5008. E um posto da Polícia Militar foi incendiado lá em São Sebastião durante esta madrugada. Quando os bombeiros chegaram no local, as chamas já haviam se espalhado. Os militares tiveram bastante trabalho para conter o fogo, que praticamente tomou conta de toda a estrutura. Policiais militares que foram para lá, assim que souberam do incêndio, conseguiram localizar um suspeito. Ele seria uma pessoa em situação de rua. Esse homem de 35 anos de idade foi encaminhado para a 21ª DP, que vai investigar o caso. E um caminhão de coleta seletiva pegou fogo em Sobradinho. O caminhão é da cooperativa Planalto, que presta serviços de coleta de materiais recicláveis ao SLU. Foi em frente ao cemitério de Sobradinho 2. O motorista e 2 coletores levavam os materiais para descarregar na cooperativa, quando um senhor que andava pela rua percebeu fogo na caçamba do caminhão e avisou o motorista. Ele e os coletores conseguiram sair sem ferimentos. A cooperativa Planalto informou que espera um laudo da perícia para saber a causa do incêndio. E a polícia fez uma operação para prender um empresário apontado como líder de atos antidemocráticos. Olha só. Policiais civis fizeram buscas em 3 endereços de Belo Horizonte para localizar Esdras Jonatas dos Santos. O empresário é suspeito de agredir um repórter fotográfico que cobria a retirada de um acampamento golpista na porta do quartel do Exército em Belo Horizonte no início do ano. O passaporte de Esdras dos Santos já havia sido suspenso por ordem do Supremo Tribunal Federal, mas a suspeita é que ele tenha deixado o país antes da determinação. Agora é considerado foragido. Tinha sido o domicílio do Esdras até pouco tempo atrás e de onde ele saiu sem efetivar os devidos pagamentos de locação, de contas, de taxas públicas. A defesa de Esdras informou que não teve acesso ao inquérito. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram por unanimidade que a minuta de teor golpista encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, será mantida em uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação já investiga se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado, quando colocou em dúvida o sistema eleitoral. Em São Paulo, o ministro da Justiça disse não achar necessária a instalação de uma comissão de inquérito sobre os atos antidemocráticos. A CPI é uma prerrogativa do Parlamento, à luz do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Pode ocorrer, claro, respeitamos a autonomia do Parlamento, apenas temos feito a ponderação no sentido de que as investigações hoje feitas pela Polícia Federal atendem plenamente ao objetivo de investigação, de esclarecimento das autorias. Em um movimento para tentar acabar com as desconfianças do novo governo em relação ao Exército, foi decidido que, com a ida para a reserva do atual número 2 da Força, general Valério Scumpf, o substituto para o cargo será o general Fernando Soares, atual comandante militar do Sul. O alto comando do Exército tem evitado nomear oficiais ligados ao governo Bolsonaro para postos mais altos. Continuando o noticiário político, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem a retomada da duplicação da BR-101 em Sergipe. Lula destacou os investimentos em obras de infraestrutura e disse que o governo federal vai anunciar o novo Bolsa Família na próxima semana.
Lula foi ao canteiro de obras que fica na cidade de Maruim, a 30 quilômetros de Aracaju. A rodovia federal BR-101 tem mais de 4.000 quilômetros e atravessa o Brasil do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A duplicação dos primeiros 6 quilômetros deste trecho da rodovia deve ser entregue até março. A conclusão dos 40 quilômetros dentro do estado está prometida para o final do ano. O Ministério dos Transportes prevê um investimento de cerca de 22 bilhões de reais em rodovias ou infraestrutura viária neste ano. Durante a visita que marcou a retomada das obras de infraestrutura, o presidente cumprimentou os operários e mostrou otimismo para os próximos anos. O Brasil não para mais. Tá? O Brasil não para. Vai ser 4 anos que vai valer por 40 de tanto que a gente vai trabalhar. Depois, Lula discursou em um palco no centro da cidade de 16 mil habitantes e disse que a obra só começou porque a PEC da transição foi aprovada pelo Congresso. Essa conquista nós temos que agradecer a todos os deputados e senadores que votaram na PEC e que permitiu que a gente voltasse a fazer o Brasil, voltar a funcionar, gerar empregos, a gerar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. No discurso, Lula também prometeu relançar na semana que vem o Bolsa Família, agora no valor de R$ 600, com parcela extra de R$ 150 por criança de até 6 anos. Depois do evento, Lula voltou aqui para Aracaju para almoçar com autoridades locais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu hoje transparência das contas públicas e foco nas políticas sociais, num novo aceno ao presidente Lula. Campos Neto tem sido alvo de críticas de Lula e de parlamentares pela manutenção dos juros altos. Roberto Campos Neto participou no Congresso da sessão em homenagem ao aniversário do Tribunal de Contas da União. O presidente do Banco Central defendeu que o ajuste fiscal, o controle das contas públicas, tenha também um olhar social. A gente precisa ter uma disciplina fiscal, entendendo que precisamos ter um olho mais especial no social. Ele exige escolha e métodos. E aí eu acho que a parceria com o TCU é fundamental. Enquanto Campos Neto participava da sessão no Congresso, o ministro da Fazenda falava para investidores e banqueiros em São Paulo. Haddad prometeu antecipar de abril para março o envio ao Congresso do projeto com novas regras para o controle das despesas da União, atendendo a um pedido da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e do vice-presidente Geraldo Alckmin. A proposta deve ser analisada antes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades do governo para o ano seguinte. Já tínhamos puxado para abril por causa da LDO, né? Mas daí a Simone ponderou, e com razão, o próprio Geraldo Alckmin também, que para mandar para o Congresso em abril junto com a LDO, era bom a gente ter um período, né, de discussão, porque eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Durante o evento em São Paulo, empresários sinalizaram para o ministro que concordam com a mudança na meta para a inflação deste ano. Agora à noite, Haddad participa de um jantar em Brasília com empresários e banqueiros e deve receber novas sinalizações na véspera da reunião do Conselho Monetário Nacional, marcada para esta quinta-feira. O BNDES fez a primeira reunião do Comitê Orientador do Fundo Amazônia desde 2018. O Banco de Desenvolvimento é o gestor dos recursos internacionais doados ao Brasil. O encontro foi o primeiro passo para o fundo voltar a funcionar, depois de ser abandonado pelo governo de Jair Bolsonaro. Atualmente, o Fundo Amazônia tem em caixa 5 bilhões e 400 milhões de reais, mas estava inoperante há 4 anos. Mesma época em que o ex-presidente Jair Bolsonaro extinguiu o comitê. Com a qualidade do que nós estamos fazendo, com a transparência, com a responsabilidade e com a gravidade da crise climática, esse fundo vai crescer muito. Financiado com doações, principalmente de países como a Noruega e a Alemanha, o fundo tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento, além de promover a economia sustentável da região amazônica. O comitê estabeleceu as prioridades para a aplicação dos recursos do fundo neste momento. São 3 focos de atuação:
fortalecimento das operações de comando e controle na floresta, proteção aos povos indígenas e realização de estudos para ordenamento territorial. Nesta quarta-feira, a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frolley Bagley, disse em Brasília que a Casa Branca e o Congresso norte-americano devem definir o valor que o país vai doar ao Fundo Amazônia. We'll be working together. O assunto foi tratado na reunião de Lula com Joe Biden em Washington na última sexta-feira. De acordo com a presidente do comitê, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o fundo tem capacidade para receber recursos que chegam a 15 bilhões de dólares. Nós conseguimos, num cálculo bem conservador que foi feito à época, uma redução de emissão de CO2 na ordem de 3 bilhões de toneladas de CO2. A gente consegue reduzir desmatamento, a gente aumenta o crédito, a gente aumenta a nossa captação. Agora, 12h14, de volta aos assuntos locais. Olha só que perigo. Uma clínica de estética e uma clínica médica foram interditadas pela Polícia Civil lá em Valparaíso. A clínica de estética estaria usando produtos vencidos nos clientes e a clínica médica estaria funcionando sem alvará. Quem tem os detalhes desse caso pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Como que foi que a polícia descobriu essas irregularidades? Conta pra gente. Oi, Vitória. A polícia descobriu essas irregularidades depois que uma ex-funcionária fez uma denúncia. Ela procurou a delegacia e disse que essa clínica de estética que ela trabalhava estava fazendo ali o uso e a venda desses produtos vencidos. Inclusive, ela apresentou ali na delegacia fotografias que comprovam, né, essa prática da clínica. A polícia, claro, começou uma investigação e aí chegou, né, à conclusão de que, de fato, essa clínica de estética ela estava aplicando esses produtos vencidos em clientes. Como que ela fazia para enganar a fiscalização? Essa clínica de estética fica ali a poucos metros de uma clínica médica. Esses estabelecimentos pertencem a um casal. Eles pertencem a um casal, então eles trabalhavam de forma conjunta. Enquanto a clínica de estética fazia ali a aplicação, eles guardavam esses materiais, né, essas enzimas, que era para aplicação de botox, de lipo sem corte, na clínica médica, para não levantar suspeita. Inclusive, a polícia encontrou alguns dos produtos vencidos dentro de um frigobar armazenado ali junto com outros alimentos, né? Ou seja, né, armazenado de forma irregular. A polícia também encontrou dentro da lixeira ampolas que estavam ali com uma validade já, né, bastante avançada, inclusive produtos vencidos há mais de 2 anos. E aí, por conta disso, essa clínica e também essa clínica médica e a clínica estética, elas acabaram sendo interditadas, né? A clínica médica, inclusive, não tinha alvará para funcionar. A delegada responsável por essa investigação deu mais detalhes. Vamos ouvir o que ela disse. Recebemos uma denúncia de uma funcionária, ex-funcionária da empresa, dizendo que os gestores, responsáveis técnicos da clínica de estética estavam utilizando produtos vencidos há mais de 1 ano, como enzimas, como ampolas de tratamentos dermatológicos, sem que seus consumidores soubessem. E com o levantamento que foi feito pela Polícia Civil, entramos em contato com alguns consumidores, verificamos que tinha uma certa procedência a denúncia, fizemos levantamento de campo e aguardamos a melhor oportunidade para descobrir como era feito o esquema. Levantamos que tratava-se de 2 clínicas que eram de 2 responsáveis, né, um casal. E uma clínica era de estética, outra de saúde, um centro de saúde. A clínica de saúde era onde ficava depositado os medicamentos, no caso, os produtos, cremes de massagem, de estética, vencidos. E na clínica de estética ficava sendo utilizado apenas para as aplicações. Quando realizamos as buscas, na clínica de estética encontramos um depósito de lixo, que é aquele lixo específico, precisa ser encaminhado para recolhedores controlados, autorizados, né, que se trata de seringas, ampolas, vidros, materiais químicos. E nesse depósito havia ampolas que foram utilizadas com data de 2021 e ampolas com data de 2023, além de ampolas que nem data de validade possuíam. Não houve prisão em flagrante, por quê?
porque no momento da abordagem da Polícia Civil, os produtos não estavam sendo oferecidos à venda e tampouco existiam clientes que estavam utilizando naquele momento. Havia apenas uma pessoa que estava sendo massageada por uma técnica de massagem e naquela oportunidade o produto utilizado não aparentava estar com a data de validade ultrapassada. As pessoas foram conduzidas para a delegacia para prestar depoimento, a Polícia Técnica e Científica realizou a apreensão dos produtos para poder realizar a perícia de que esses produtos estavam próprios para o consumo e, para nossa surpresa, apesar das clínicas serem de grande porte, elas não possuem alvará de funcionamento. Solicitamos esse alvará, confirmamos que eles não estavam funcionando e as clínicas foram lacradas, né? Pela Suvisa, pela Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária, por não preencher os requisitos legais, e os responsáveis técnicos e responsável na questão de gestão de saúde vão responder criminalmente pelo crime contra o consumidor, né? Por utilizar produtos inapropriados para o consumo, confirmando a denúncia feita pela ex-funcionária. Na delegacia, a dona da clínica justificou, dizendo que esses produtos vencidos eram apenas para uso próprio, que não fazia a utilização em clientes. Aí fica o alerta, né? Para quem procurar esse tipo de procedimento estético, botox, lipo sem corte, sempre pedir para confirmar se a data está ali dentro da validade, né? Olhar a ampolinha, tem clínicas que fazem justamente esse serviço, elas já mostram ali para o cliente, olha, a ampola está dentro da data de validade. Então, fica aí o alerta para o cliente agora começar a cobrar da clínica de estética. Vitória, eu volto com você. Inclusive eu ia dizer isso, Kátia, muitas clínicas já mostram, né? Não precisa o cliente pedir, mostra a marca do produto e a data de validade. Então fica aí, né, o alerta, porque situações como essa a gente acha que não acontece com a gente, mas pode ser que aconteça. Obrigada, Kátia, pelas informações. E a Polícia Federal desmontou um esquema bilionário de venda de ouro ilegal da Amazônia para o exterior. Na operação foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão em 7 estados e aqui no Distrito Federal. Os policiais federais apreenderam documentos, dinheiro em espécie e barras de ouro. Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e em mais 7 estados, entre eles o Pará. As investigações começaram em 2021, depois que a Receita Federal identificou o esquema. A organização criminosa é investigada por esquentar o ouro extraído em garimpos ilegais na Amazônia. O grupo usava comércios de pequeno porte da região para emitir notas fiscais falsas e dar uma aparência de legalidade à transação comercial. O ouro era repassado então a empresas maiores, até chegar a uma grande companhia nos Estados Unidos, de onde o minério era exportado para a Itália, Hong Kong e Emirados Árabes Unidos. Segundo a Polícia Federal, só entre 2020 e 2022 teriam sido emitidas notas fiscais fraudulentas no valor total de 4 bilhões de reais, o que equivale a 13 toneladas de ouro ilegal. 2 dos mandados de prisão foram cumpridos no Pará. Um aqui em Belém e outro em Santarém, no oeste do estado. O terceiro alvo não foi localizado. Os nomes dos suspeitos não foram revelados. Boa parte desses crimes eles estão ocorrendo em regiões de muito difícil acesso. Porque esses crimes, à medida que a polícia vai entrando, eles vão indo mais para o interior do estado. Eles vão se escondendo, digamos assim. Estradas de difícil acesso e justamente época de chuva nós não conseguimos acessar a localização. A justiça bloqueou 2 bilhões de reais dos suspeitos, que devem responder por crimes de usurpação de bens da União, lavagem de capitais e organização criminosa. Organizações indígenas denunciam que garimpeiros estão migrando para outros estados depois da ofensiva do governo federal na reserva Yanomami. Até as máquinas usadas no garimpo ilegal já foram vistas em outras unidades da federação. De Roraima para o Amazonas, essa tem sido a rota do garimpo nas últimas semanas. São balsas de sucção, né, com motores, com compressores, né, e também às vezes nessa reta
escavadeira, né? A gente não sabe de que forma, mas o pessoal consegue chegar nesse maquinário de uma forma incrível, né? De acordo com as lideranças indígenas, os garimpeiros estariam se instalando perto do Pico da Neblina, que também faz parte do território Yanomami. Lá vivem indígenas da comunidade Maturacá e Ariabu, que também estariam sofrendo com falta de medicamentos, casos de malária e desnutrição. Os representantes das organizações enviaram uma carta para a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Eles pedem que o trecho da terra Yanomami, no Amazonas, também seja incluído nas ações de enfrentamento ao garimpo ilegal na região. O IBGE, com o apoio do Ministério da Defesa, vai levar recenseadores até Roraima para coletar dados sobre a população Yanomami. Esse censo deve começar no dia 6 de março e vai ajudar o governo a entender como vivem esses indígenas e qual a estrutura dessas famílias. No Congresso foi instalada a comissão do Senado, que vai acompanhar por 120 dias a situação dos Yanomami e a retirada de garimpeiros da região. O senador de Roraima, Chico Rodrigues, foi eleito presidente. Ele estima que a retirada dos garimpeiros possa levar até 2 meses. Nós temos que proteger os dois lados, os Yanomamis, que estão no seu território, e os garimpeiros, que são seres humanos, precisam ter também a nossa compreensão e entendimento que eles têm que sair de uma forma tranquila e humana. E a Força de Saúde do SUS, que atua na crise Yanomami, em Roraima, vai receber reforço para ajudar no atendimento dos indígenas. O Ministério da Saúde enviou mais 12 profissionais para trabalhar nos postos de atendimento. Também foram mandados balanças, medicamentos e testes rápidos para malária. Desde o dia 22 de janeiro, quando as ações em apoio aos indígenas começaram, 186 crianças entre 0 e 14 anos foram atendidas na Casa de Saúde Yanomami, com quadro de desnutrição grave e malária. Segundo o Ministério da Saúde, quase 80% delas voltaram a ganhar peso. De acordo com o informe Missão Yanomami, as crianças receberam alimentação assistida e suplementação. O controle da desnutrição vem sendo feito principalmente pela Unicef aqui, e fazendo terapia nutricional, fazendo essa melhora nutricional dos pacientes. E isso é importante porque a gente vem vendo gradativamente a diminuição desses atendimentos nossos de pediatria. Mas, apesar dos avanços na crise humanitária, dados do Sistema Único de Saúde apontam que mais de 50% das crianças Yanomami sofrem com a desnutrição. A equipe de vigilância em saúde que trabalha no território Yanomami sugeriu coletar sangue e cabelo dos indígenas para analisar e avaliar a contaminação por mercúrio. A coleta das amostras vai começar pelas crianças, gestantes e idosos. E os sinais de que o socorro tem dado resultado é de que há 11 dias não há registro de mortes infantis no hospital de campanha. Isso só demonstra realmente a evolução da missão e a melhora que a gente está conseguindo obter, não só HCamp, todos nós juntos aqui no mesmo esforço que é o bem-estar e a saúde dos indígenas que estão aqui. Agora, meio-dia 26, um homem foi preso depois de ameaçar com um facão os servidores do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, lá do Paranoá. Além das ameaças, esse homem também teria destruído vários objetos dentro da unidade. Ao tentar contê-lo, os seguranças acabaram se machucando. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Marília Sena. Marília, boa tarde mais uma vez. O que teria feito esse homem ficar tão nervoso e violento? Oi, Vitória. Boa tarde novamente para você e para todos que nos assistem. Esse homem foi ao CRAS, lá do Paranoá, para pedir o Auxílio Brasil, aquela ajuda de custo do governo, aquele benefício social de R$600. Ele foi lá para pedir esse Auxílio Brasil, mas aí a assistente social levantou a ficha dele e disse que ele não poderia mais receber o Auxílio Brasil porque a renda dele já tinha excedido para os que podem receber o Auxílio Brasil, né? Ele tem uma renda de cerca de R$520
e as pessoas que têm esse valor de renda não podem receber o Auxílio Brasil. E aí ele ficou muito nervoso, puxou o facão para o pessoal, né, ameaçou as pessoas com esse facão, quebrou a unidade, os funcionários que estavam lá foram feridos com estilhaços, os seguranças também que tentaram contê-lo também foram feridos, como você mencionou, e durante esse atendimento dele, tinha crianças e idosos nessa unidade do CRAS do Paranoá que ficaram muito assustados, tentaram se esconder onde puderam, alguns se esconderam no banheiro. Nesse momento aqui, Vitória, eu estou com o Cleiton Avelar, ele é o diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do GDF, e ele vai explicar melhor para a gente como que está essa situação no CRAS lá do Paranoá, que inclusive hoje está fechado. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde. Conta pra gente como que está essa situação lá no CRAS. Então, hoje o CRAS está fechado, eles estão em reunião de equipe com a coordenação da secretaria para ver que encaminhamento vai dar diante do ocorrido, né? Infelizmente, esse não é um caso isolado, isso tem sido muito frequente nos CRAs, nos CREAs, nos centros POP e até mesmo nos restaurantes comunitários. Não está muito fácil trabalhar aqui em Brasília na assistência social. E o que pode solucionar essa população que atende essa outra população que está em vulnerabilidade? Então, uma medida imediata e nós estamos cobrando isso da Secretaria de Desenvolvimento Social há bastante tempo, pelo menos desde 2019 que o sindicato cobra isso, é a apresentação de um projeto de segurança para todas as nossas unidades. Porque os servidores, as servidoras que trabalham num equipamento público, é dever do Estado fornecer condição de trabalho. E entre os itens de condição de trabalho está exatamente a segurança, né? Para que a população possa ser atendida. Porque ali, um servidor, ele pode sofrer algo muito grave, imagine, não é a primeira vez que uma pessoa, portando uma arma branca, entra numa unidade da assistência social e faz ameaça. Então, a gente quer que esse projeto de segurança seja apresentado e implementado. Afinal de contas, daqui a um dia a gente pode estar lamentando alguma coisa mais grave do que essa que aconteceu no Paranoá. Vitória, eu estava aqui conversando com o Cleiton e ele me explicou que dentro do CRAS é regra, é lei, que existam salas privadas para que as pessoas que vão lá buscar atendimento sejam atendidas, né? Conversem ali com a assistência social. E aí, segundo ele, a unidade do CRAS não está atendendo a esses critérios de atendimento. Como que está lá a unidade do CRAS do Paranoá? No CRAS do Paranoá e em diversas outras, eu posso dizer que na maioria das unidades da assistência não há condição da pessoa ser atendida de forma individualizada, com a devida privacidade. Porque é muito comum que os nossos colegas servidores atendam, por exemplo, mulheres que têm que relatar situação de violência doméstica. E isso é muito constrangedor, que ela faça esse relato na frente de várias outras pessoas, porque não é a sala para o atendimento individualizado. Agora mesmo está acontecendo no Arapuanga uma situação que é meio absurda, porque a unidade está sendo dividida ao meio, porque ela vai ter que dividir o espaço com a administração regional e a sala que existia para atendimento individualizado não vai existir mais. Inclusive, Vitória, a deputada distrital Deise Amarilho foi lá até a unidade para colher o relato dos servidores e ela reclamou da precariedade das instalações. O Cleiton também esteve lá, ele vai falar um pouco melhor como que tá lá, tem mofo, o teto, conta pra gente. Então, a última vez que teve uma pequena reforma lá foi durante a pandemia. Os servidores pagaram do seu próprio bolso a abertura de uma área na parede para melhorar a ventilação, porque não tem ventilação correta, adequada, né, para um ambiente como aquele. E nesse período de chuva agora, a sala está absolutamente mofada. As especialistas que ficam numa sala, que é também uma sala improvisada com telhado de zinco, a chuva causou inundação e o forro começou a desmoronar. Então as colegas estão reclamando que tem dia que a temperatura se aproxima de 50 graus lá num ambiente de trabalho, num ambiente inclusive onde eles fazem atendimento à população. É isso, Vitória. Para concluir, essa situação de violência do cidadão ao assistente social é só a ponta do iceberg, né? Volto com você. Esses profissionais precisam de mais segurança, como vimos aí as imagens impressionantes, né? Os agentes ali, os seguranças
feridos, a marca do facão ali na TV, é impressionante. Então, esses profissionais precisam trabalhar com mais segurança, é um trabalho muito sério que eles fazem ali e precisam de melhores condições de trabalho também. Obrigada, Marília, pelas informações. E a Polícia Federal está investigando um grupo que é suspeito de cometer várias fraudes bancárias aqui no Distrito Federal e em mais 4 estados. O prejuízo causado por essa quadrilha pode chegar a quase 2 milhões de reais. Vamos voltar a falar com a Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Como que esses bandidos agiam? Oi, Vitória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, como que esses bandidos agiam? Eles invadiam sistemas, né? Utilizavam ali da tecnologia para conseguir dados bancários dessas contas, né? E invadiam as contas e faziam de forma ali fraudulenta transferências. E quem foram os alvos, né? Foram prefeituras municipais de diversos estados. Segundo a polícia, durante as investigações, eles descobriram que esses criminosos fizeram as transferências de outras contas bancárias e que os donos dessas contas não fizeram denúncia, ou seja, talvez não tenham percebido, né, o roubo do dinheiro nessas contas. Então, esse prejuízo, que chega a cerca de 2 milhões de reais, pode ser ainda maior. Bom, segundo a polícia, né, esses criminosos eles vão responder por diversos crimes, né, como organização, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro. Além dos 13 mandados ali de busca e apreensão, a polícia também cumpriu ordens emitidas judiciais de apreensão e bloqueio de bens. Bom, nós procuramos, né, o Banco do Brasil, que foi aí alvo, né, dessa operação por conta dessa fraude. Eles mandaram uma nota pra gente. Eles falaram que não há registro de invasão no sistema do banco. Disse também que orienta os clientes a monitorarem as credenciais de acesso às contas com total segurança para evitar, né, qualquer tipo de acesso aí por criminosos. Então, eles orientam a utilizar apenas equipamentos confiáveis. Eles falaram também que a responsabilidade pela gestão e movimento das contas dos clientes do setor público compete aos gestores e também seus prepostos. O banco disse também que foram eles que informaram para a Polícia Federal sobre essas fraudes, né, sobre esses desvios aí fraudulentos nas contas e que eles seguem colaborando com as investigações. Vitória. Obrigada, Kátia. E uma joalheria de Águas Claras foi assaltada e teve um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Um homem e um adolescente são suspeitos de cometerem esse crime. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde mais uma vez. Parece que os dois ladrões ainda trancaram a funcionária da joalheria dentro do depósito da loja, né? Pois é, Vitória, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo isso em pleno funcionamento, o comércio aqui à frente é bem movimentado, inclusive nós estamos ao vivo nessa joalheria agora, mas foi um crime, Vitória, muito bem premeditado, com todos os detalhes que eu conto para você a partir de agora. Para a gente entender essa história, ela começa com 2 personagens. Primeiro, um homem que chega aqui dizendo que quer comprar uma aliança, e aí diz não saber o tamanho da medida do dedo, pede a ajuda da funcionária que estava aqui na hora. Só que enquanto isso, Vitória, tem uma outra pessoa, um comparsa dele, que é até complicado a gente falar um adolescente, porque pelas imagens parece ser inclusive uma criança bem pequena, que teria do lado de fora observado o melhor campo de ação. Ele teria pedido água na distribuidora que fica aqui em frente e reparou, Vitória, que esse adesivo que tem bem aqui no vidro da joalheria atrapalha quem está lá de fora ver o que acontece. Por isso, esse homem ficou escondido bem aqui, conversando bem no cantinho, que quem estivesse lá fora não conseguia ver direito o que estava acontecendo. Depois de pedir água lá na distribuidora, essa criança, adolescente que a gente ainda não sabe a idade, vem para cá e pede água. A moça que estava atendendo aqui fica assim, vou atender, não vou, o rapaz estava aqui, não, atende ele, pode dar água para ele que eu aguardo. E aí, nesse momento, Vitória, no que a criança volta, ela atende, o rapaz começa a falar para ela, ó, é um assalto, fica calmo. Quem vai explicar para a gente os detalhes é justamente a proprietária, a Nalva está aqui com a gente. Nalva, então eles tiveram todo esse cuidado para render a moça que estava aqui atendendo na hora. Boa tarde. Boa
Boa tarde. Foi muito bem planejado, eles estavam muito calmos, muito tranquilos, assim, cientes do que estavam fazendo. Assim, o que me deixa mais preocupada e assim, pasma, foi eles ficarem vulneráveis, né? Sem máscara, não tinha nada, eles queriam realmente aparecer, é a impressão que tem, né? Então, quando o menor entra aqui, ele obriga, né, a minha funcionária a abrir as portas, a colocar nas embalagens que a gente coloca aqui, né? Então, ele pega as embalagens, coloca todas as joias dentro. Ela, assim, foi muito humilhada e, ao mesmo tempo, eu acho ela muito forte, assim, ela ficou muito tranquila. E depois de toda a ação, né, eles não queriam deixar, assim, as coisas muito na cara. O que estava na frente da vitrine eles não tocaram, porque ia ficar muito estranho o pessoal do café, que é o café que tem aqui na frente, vê-los, né? Tipo assim, homem procurando joia na vitrine, que é mais normal uma mulher. Eles levaram, Vitória, só pra gente mostrar, Nalva, essa parte aqui, ó, depois vem aqui comigo mesmo, que depois a gente vai dar uma virada, é só essa parte aqui da vitrine, que daqui a gente não consegue ver, aqueles bustos ali, eles também tinham joias, mas o que acontece? Eles deixaram lá para evitar chamar atenção, tanto que do lado de cá tem umas joias expostas também, bem nesse canto de cá que a Nalva tá, eles não levaram todas, deixaram ali. O que eles fizeram limpa foi principalmente na parte aqui da vitrine mais escondida, sem ser a parte principal, que quem passasse de lá visse, mas depois que eles conseguiram, ameaçaram, fizeram ela abrir, Vitória, todas essas gavetas aqui, ó, elas têm uma tranca separada, é uma chave para cada uma. E eles, na maior tranquilidade do mundo, ó, falando para ela, fica calma, você precisa colaborar, a gente está armado, você colaborando vai dar tudo certo. E aí veio abrindo, só que, Vitória, depois de pegar tudo que tinha aqui, não satisfeito, o que é que eles fizeram? Passaram justamente para o outro lado de cá, que tem uma sala, que inclusive é uma sala de reunião, eles entraram com ela, ali no fundo tem o cofre. Detalhe, essa funcionária, ela não sabia a senha do cofre, que é um departamento que só a Nalva cuida, e mesmo assim eles ficaram lá ameaçando, pressionando, tanto que ela errou a senha várias vezes. Isso, quando ela errou a senha várias vezes, foi bloqueado o cofre, e eles finalizaram, né, o assalto, falou, você já contribuiu o suficiente, aí fecharam a porta e trancaram ela dessa forma e deixaram a chave do jeitinho que estava na porta. Foram embora e deixaram assim, nem levaram a chave? Não levaram a chave. Quando a senhora chegou aqui, como que ela estava lá dentro? Aí quando eu cheguei, estava justamente nessa posição, a porta aberta, isso aqui tudo bagunçado. Eu sou cristã, né? Eu pedi a Deus assim que ela estivesse viva. Aí eu vim muito calma, eu não gritei, não fiz nenhum alarme. Eu fiz a primeira volta aqui, a segunda. Aí quando eu abri, ela estava totalmente em choque, estado de choque. E mãe, fomos assaltados, levaram o meu celular. Fizeram eu desbloquear para eles simurarem que eu estava falando com a senhora. Levaram tudo, mãe. Eu fico tranquila, aí chamei ela, dei uma água, acalmei ela e fui chamar meu esposo, fui chamar minha filha para acalmá-la. Tanto que quando ele chegou aqui falando que queria uma aliança, ela achou que era um cliente tão normal que chegou para te ligar para falar, olha, ele quer uma aliança e tudo mais. Isso, muito normal, muito tranquilo. Eu nunca vi assim um assalto desse não, sabe? Assim, eu acho que, eu não sei, mas a minha visão é que é alguém que passou a fonte. Outro detalhe, Vitória, que impressiona e que chama a atenção de todo mundo é justamente a participação desse menor de idade. Como a gente disse, a gente não sabe ainda a idade dele, mas olhando a imagem sem esse blur que a gente precisa colocar por conta da idade, a sensação que a gente tem é que é uma criança ali, né? Com certeza, uma criança. Mais uma criança que foi muito bem influenciada, Vitória, porque depois, quando aquele calor do desespero passou, que você consegue começar a montar as pecinhas, vocês descobriram que ele teve todo um trabalho de preparação antes de ir nos estabelecimentos da frente para ver a visão? Isso, a primeira coisa que ele fez, ele fez uma ronda no estabelecimento do Parque Stalin, todos, e como eu tenho um café em frente à joalheria, que foi inaugurado recentemente, ele foi lá e pediu e comprou uma água mineral. Então, enquanto ele tomava a água, ele olhava os pontos estratégicos onde não dava para vê-los. E como eu coloquei um adesivo de promoção, que inclusive está acabando hoje a promoção de
progressivo, que é uma peça 10%, duas peças 15% e três peças 20%, na hora de eu colocar esse adesivo, eu até coloquei errado, era para mim colocar ele tipo uma seta. E na confusão eu coloquei um embaixo e em cima. O que aconteceu isso? Dificultou quem está lá fora ver quem estava aqui dentro. E ele falou, vamos ficar onde está o adesivo, que eles não vão ver a gente. Então, assim, foi muito bem simulado. Funcionou direitinho, porque, Vitória, quem estava lá do lado, inclusive no sentido contrário, funciona da mesma forma. Vou pedir para o Helder virar, a gente não consegue ver direito. Quem está, por exemplo, quem provavelmente estranharia qualquer situação é quem trabalha no café, na distribuidora aí da frente. Só que a gente não consegue ter visão dessas pessoas. Dá para ver algumas mesas, outras situações, mas quem tem a convivência, que sabe como funciona no dia a dia, não tem visão nenhuma, né? Não tem visão. Inclusive, quem estava sentada na mesa em frente o adesivo era a proprietária do café. Então, assim, quando eu saí daqui, que eu acalmei minha filha, que eles foram para a delegacia, eu falei, oi, Rose, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, acabou de ter um assalto na nossa loja. Ela, o quê? Eu falei, você estava sentada aqui com o fornecedor, eu vi na hora que você estava com o notebook, conversando com ele. Ela, Nalva, eu não vi nada. Como eles foram calmos. Não vi nada. Aí ela ficou assim, pasma, né? Depois, quando a gente vê pelas imagens, Nalva, até a forma como ele fica muito tranquilo ali, dando os comandos, falando para ela, ó, fica calminha, ele tá armado, se você colaborar, tudo com muita tranquilidade, Vitória. Não é aquele desespero que a gente está acostumado a ver, que entra, anuncia, quer correr, fazer tudo em 30 segundos. Eles ficaram aqui um tempo, não foi 10, 20 segundos, como a gente mostra muitas vezes que eles entram e saem. Eles gastaram aqui dentro, Vitória, 15 minutos, do momento em que chega ali, fala que está interessado na aliança, eles chegaram a testar, Vitória, o tamanho do dedo ali, ó, como é que seria, qual seria. E aí até o momento em que esse menor chega aqui, pede a água, ele fala para ela, não, pode atender ele, tudo como se fosse um cliente ainda tentando passar por boa pessoa, não, pode atender ele. Justamente. Muito tranquilo, muito tranquilo. Eu nunca vi um assalto assim, muito bem premeditado. Então assim, eu tenho essas impressões, sabe? Mas assim, eu não vou julgar ninguém, assalto acontece com todo mundo está vulnerável, mas eu tenho certeza que foi alguma coisa assim que alguém falou, ó, é tal hora, tal dia, é isso e isso, foi tudo muito bem planejado. Ela fala isso até porque, Vitória, ela raramente sai daqui, deixa a loja com a filha, mas nesse caso teve uma situação pontual que ela precisou ir resolver, passou um período fora e justamente nesse intervalo que a senhora está fora que acontece isso, né? Isso, ele pediu o celular dela, desbloqueou. E até um certo momento em que eu estava falando com ela, o celular dela não estava mais respondendo o WhatsApp, eu liguei constantemente, a todo momento para ela, ela não atendia. Aí teve uma hora que foi digitado assim, eu ainda estou atendendo, mas não era ela, era ele. Na hora, a senhora desconfiou que pudesse ser algo assim? Aí quando ele falou, eu ainda estou atendendo, eu olhei para o relógio e falei, tem mais de 15 minutos que ela está atendendo um cliente que queria só ver a aliança. Que ela só ia medir o tamanho do dedo? Isso, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu vim pra cá. Veio correndo na hora? Veio correndo na hora. Qual que é o sentimento que fica depois disso, de estar aí trabalhando, juntando e ver primeiro a filha da senhora em risco e depois de ver toda a vitrine, os produtos que estavam aqui serem levados? É muito constrangedor, né, essa situação, porque eu nunca empreendi na minha vida. Então eu abracei essa causa assim com muito gosto. Eu sempre trabalhei numa área sem ser empreendedorismo, né? Então eu abracei essa causa assim com muito gosto, com muita valentia e estou gostando muito, mas assim é muito frustrante, né? Você a cada dia querer melhorar as coisas e quando você acha assim, agora vamos deslanchar, vamos melhorar e vem um balde de água fria desse. Não, vou até pedir para o Helder vir para cá com a gente de novo. Os produtos, Vitória, que restaram aqui na loja foram justamente esses que a gente está vendo aí na vitrine e poucos outros que estavam ali na frente, justamente para não levantar a suspeita. A senhora já tem uma noção de mais ou menos quanto de prejuízo? Nosso prejuízo maior é nas peças que estavam na vitrine, são as peças mais caras da loja, que a gente colocava realmente para chamar a atenção. Então, assim, tinha uma bandeja de anel banhada a ouro, tinha uma bandeja de anel de prata, e o prejuízo ao todo é uns 20 mil. Fora a questão do trauma que vai ficar agora, né? Sim, infelizmente. Já pensou, Vitória? Então a gente quer inclusive aproveitar o espaço, as imagens que a gente tem aí. Infelizmente
a imagem desse menor, que a gente ainda está na dúvida aí se é uma criança, se é um adolescente, a gente tem que borrar, mas a do maior a gente pode mostrar, inclusive pede para quem tiver qualquer informação entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197, não precisa se identificar, porque a gente está falando de um prejuízo de uma família. Isso aqui é uma empresa familiar, Vitória, que ali aos poucos eles conseguiram juntar um dinheiro para investir, para empreender, e que ali em 15 minutos simplesmente boa parte de tudo que eles juntaram para investir é retirado de uma forma tão cruel como essa, numa tranquilidade em que a pessoa chega aqui, se passa por um cliente, rende a pessoa que está atendendo, depois o pior de tudo, ainda deixa ela trancada aqui dentro, pelo menos deixou a chave para quando a mãe voltasse e conseguisse tirar ela lá de dentro, porque já pensou o tanto podia ser pior, tivesse levado a chave, ainda ter que esperar aí um chaveiro, o desespero, mas que no fim é revoltante, né? Ou se é, hein, Maico? Imagina só um prejuízo de 20 mil reais. Uma empresária, como ela disse, que está começando a empreender, né? Começando nesse mundo do empreendimento. E o que me chamou a atenção nessas imagens é realmente o que vocês reforçaram aí, a calma, né? Quando eu olhei pela primeira vez, eu não imaginei que se tratava ali de um assalto. Eu vi a tranquilidade do menino entrando ali no balcão. Será que é um conhecido? E aí a filha dela, a funcionária da loja, ali conversando com o suposto cliente. Então foi até difícil de reconhecer que essa situação aí que vocês estão vendo se tratava de um assalto, mas a todo momento eles estavam bem planejados, dá para ver ali o criminoso que está no balcão olhando, dando uma olhadinha para trás para ver se ninguém entra, mas foi uma ação realmente muito elaborada, muito calma para justamente não chamar atenção. Mas a gente espera, né, que com essas imagens circulando, a polícia consiga identificar e prender esse criminoso maior de idade e apreender também esse jovem que a gente não sabe, né, é tão magrinho ali, parece realmente uma criança, não um adolescente, mas já aí praticando atos infracionais. Então a gente espera que o maior seja preso e esse menor apreendido também, que não dá para cada vez mais os empresários, enfim, a nossa comunidade ficar no prejuízo. Obrigada, Maico, pelas informações. Bom, e a maior tragédia da história de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, completa um ano. Em fevereiro do ano passado, um temporal matou 235 pessoas. O gesto heróico de um adolescente que salvou vidas antes de morrer inspirou a criação de um projeto social para ajudar famílias em áreas de risco. Atualmente, são 70 mil pessoas. É o que você vai ver agora na reportagem especial. Eles estão tudo aí. Tudo debaixo desse troço todo. Acabou tudo. Tudo. Agora a gente vai ter que começar do zero. Um ano difícil de esquecer. Meu Deus do céu! Que loucura aqui lá na serra! Caiu tudo! Assim, mané, sendo arrastado. As imagens da pior catástrofe da história continuam vivas para os moradores de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, principalmente para quem viveu a tragédia. Pelas redes sociais, este pai acompanhou as imagens do filho de 17 anos sendo arrastado. Por volta de umas 9 horas, mais ou menos, eu recebi a imagem do Gabriel em cima do ônibus. Aí ali o mundo caiu. O estudante Gabriel da Rocha estava no ônibus quando o rio que atravessa a cidade transbordou. Ele ajudou outros passageiros a escapar, mas foi levado pela correnteza. Ele optou em ajudar as pessoas. E os relatos que nós temos é que quando alguém chamava pelo Gabriel para sair, a frase que ficou muito marcante para mim, ele falava para irem saindo, que ele sairia depois pela janela. E quando ele foi, né, se deu conta da situação em si, ele não teve mais chance. No quarto de Gabriel ficaram as lembranças do gesto heróico. A morte do adolescente não foi em vão. Em memória do filho, o pai criou um projeto social para resgatar pessoas em situação de risco. Um legado de caridade,
um legado de amor ao próximo. É isso que é o meu papel em dar seguimento a essa ação dele. A solidariedade também inspirou o padre José Celestino a acolher mais de 250 pessoas na paróquia de Santo Antônio. Quando eu vi aquilo, eu entrei em desespero. Comecei a chorar, comecei a gritar mesmo: meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia. A paróquia é do povo, vamos abrir. Só neste bairro, cerca de 80 casas desabaram. Não tinha velório, não tinha nada. Chegavam do ML e já iam logo para serem sepultadas as pessoas, fazer oração ali, rápida, né? Além de causar mortes e deixar um rastro de destruição, a chuva atingiu em cheio a economia de Petrópolis. A Rua Tereza, o polo comercial no centro da cidade, foi uma das mais afetadas. Aqui o prejuízo passou de 650 milhões de reais. Quanto a perdas humanas, muitas empresas relataram o desaparecimento ou morte de funcionários. O município precisou de ajuda para a reconstrução. Doações chegaram até do exterior. Famílias desabrigadas receberam o aluguel social. São hoje quase 130 obras que estão ou concluídas, ou estão sendo realizadas, ou estão em licitação. E mais um conjunto grande de obras que está por vir. Apesar da tragédia, mais de 70 mil pessoas ainda vivem em áreas de risco na cidade cercada de montanhas. A Defesa Civil capacitou núcleos de voluntários para auxiliar as famílias quando chove forte. A inteligência artificial se tornou uma aliada importante para evitar novas tragédias. O Centro Integrado de Monitoramento e Operação de Petrópolis está usando a tecnologia para a verificação e cruzamento de dados. O sistema coleta informações, por exemplo, como quantidade de chuva, altura do nível dos rios, imagens de satélites e também de radares. É baseado nisso que as autoridades passam a tomar decisões, como a emissão de alertas, que podem salvar vidas. Este projeto social funcionava em um prédio que desabou no Morro da Oficina. A nova sede está sendo reconstruída em outro local. Um exemplo da luta dos moradores para reerguer a cidade. Estamos aqui, recomeçando, com espaço reduzido, mas dando certo. O povo brasileiro, a ajuda que veio do exterior também, assim, a nossa gratidão eterna. Nós nunca vamos esquecer, e eu creio que só o tempo que pode amenizar a dor, mas as marcas ficam. Agora, 12h55, vamos de notícia boa? O Thomas, um menino de 2 anos que foi picado por um escorpião enquanto dormia, está fora de perigo. Ele ainda permanece internado no hospital, mas reage aos estímulos mexendo as pernas e braços. O caminho ainda é longo para a total recuperação, mas os médicos já consideram o caso dele como um verdadeiro milagre. O repórter Michael Leão tem mais informações. Oi, Vitória. Sim, graças a Deus as coisas para o Thomas vêm melhorando, ele vem evoluindo. Para quem está em casa lembrar do caso, aconteceu justamente ali na noite da virada do ano, no Réveillon. Ele estava em casa com a família deitado, dormindo, quando começou a chorar. Os pais correram ali para o quarto para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido na verdade, e acabaram encontrando ali embaixo do travesseiro esse escorpião. A gente mostrou aqui a luta dele pela recuperação, inclusive época que chegou a precisar de bolsa de sangue, mas agora as notícias vão melhorando. Inclusive quem vai contar pra gente é justamente a mãe dele, a Adriana. Adriana, a cada dia que passa ele avança nessa recuperação, né? Boa tarde. Boa tarde, sim, graças a Deus ele está avançando. A gente teve momentos muito difíceis, a gente teve sustos e uma montanha-russa de sentimentos. Aí depois de um mês de luta, ele
a gente recebeu a notícia de que ele estava fora de perigo. Até então, tudo era incerto, porque o problema atingiu todos os órgãos do corpo dele, né? Primeiro, então, o veneno atingiu o coração, e isso faltou oxigênio no resto do corpinho. E ele aí teve insuficiência renal, teve problema no fígado, teve o peito, né? O pulmão ficou cheio. E aos poucos ele foi se recuperando com os tratamentos. Então ele passou por uma ECMO, que é filtrando o sangue fora do corpo, passou por hemodiálise e cada pedacinho desse foi um susto. E aí as coisas foram passando, ele precisou de doação de sangue. Inclusive a gente fez uma campanha muito bonita que muita gente doou, não só para ele, mas para várias outras pessoas. A gente até continuou sempre incentivando que as pessoas doem sangue, porque estão ajudando, cada doação ajudou 4 pessoas, imagina. E a gente também conseguiu essa corrente de amor, né? Todo mundo rezando para ele, todo mundo mandando boas energias, e deu certo. Ele está fora de perigo. Essa é a primeira grande boa notícia que a gente tem agora. Foi um mês ali de alivia de um lado, preocupa do outro, libera um órgão, preocupa com o outro. Foi de tensão, muita oração, muita expectativa, muitas noites sem dormir e foi isso, assim, cada hora era um susto. Então, chegou o momento que ele teve o problema cerebral, né, que faltou oxigênio também na cabecinha, teve um edema cerebral, depois recuou. E agora a gente tem alguns resquícios até disso, tem algumas lesões cerebrais. Então ele saiu do risco maior e agora ele está em processo de reabilitação. Então, terminando de tirar alguns sedativos, ele ainda está fazendo pequenos sinais de que está acordando, ele agora se mexe, ele agora abre meio olhinho, ele tosse, ele boceja, ele já apertou meu dedinho. E ontem teve uma cena muito bonita que colocaram ele no meu colo pela primeira vez. Depois de um mês e tanto, foi a primeira vez que eu pude pegar ele no colo, com todos os aparelhos, os fios ligados, mas a gente conseguiu pegar ele no colo. Foi aquela coisa, meu Deus, a vitória de pegar meu filho no colo já é uma coisa gigantesca, né? Como ficou o coração de mãe nessa hora? Lógico que eu chorei um monte, né? Meu marido estava junto, a gente chorou, todo mundo que viu o vídeo chorou, porque a gente, né, tá preservando a imagenzinha dele, só mostra para a família. E foi muito intenso. E agora, assim, a gente está nessa expectativa. Ele está acordando devagarzinho, fazendo fonoaudiologia, fazendo fisioterapia, tudo para ele ir se recuperando aos poucos. A recuperação deve demorar um pouquinho, mas para a família ali, cada passinho já é uma conquista gigantesca, né? A gente diz que como ele nasceu de novo, é como se eu tivesse aquela fase que ele está na barriga, que vai construindo, criando cada órgãozinho, foi meio que isso. Ele foi criando cada órgão. Aí ele nasceu, então digamos que essa semana ele nasceu, peguei no colo, acabou de ter o parto, ele chegou no meu colo, mais ou menos isso. Então agora é como um bebezinho que vai aprender a falar, aprender a mamar, aprender tudo de novo. Então a gente está encarando isso, ele renasceu, então ele agora vai começar o processo desde quando ele nasceu. E a gente não está com pressa, a gente só quer ele bem, já venceu uma grande etapa. E ele é um guerreiro, e eu ouvi de um médico que ele já é um milagre só por ter passado por tudo isso. Então agora a gente só espera o segundo milagre, que é ele voltar, né, e poder interagir, andar, correr, brincar com a gente. Eu vejo que só de falar o olhinho aí de mãe, ele vai brilhando cada vez mais, né? É, porque ele é uma criança muito especial, a gente vê os vídeos e... ele tá... É claro que a minha expectativa é essa, que ele volte a sorrir, fazer tudo que ele sempre fazia. Mas é isso, a gente não pode ter pressa. Continuar com fé e acreditando, mas eu confesso que eu rezei para que ele voltasse, né? Como tivesse que voltar. Então agora é paciência para a gente passar por esse período. Agora a gente ele segue na UTI pelo menos umas 2, 3 semanas, tem uma parte do tratamento que precisa ser aqui, pode ser que a gente vá para casa com outros tratamentos, mas agora é isso, acreditar, conversando com ele, pegando a mãozinha, dizendo que está tudo bem e que ele já está voltando. Vivendo um dia de cada momento. Vitória, é bom a gente ver notícias assim, né? Que a gente acompanha ali o avançar, a recuperação, mas é importante também a gente chamar a atenção para outros pontos. A gente sabe que escorpião muitas vezes aparece em casa, apartamento, não tem como definir ali, por exemplo, uma culpa, uma causa para essa situação, mas existem fatores que contribuem para a multiplicação dele. Conversando com a Adriana, ela estava comentando que até próximo ali à casa dela tem alguns lotes baldios, que tem algumas coisas nesses lotes que contribuem, e no momento desse é cada vez mais importante a gente chamar a atenção, por exemplo, para os proprietários desses lotes, até mesmo de casa, redobrar ali o cuidado com lixo, com as coisas que deixam ali, né? Uma coisa que eu aprendi nesse processo é, primeiro, não tem nada garantido. Eu sei que está na época, tem a ver com a chuva, que eles se escondem em lugares mais fechadinhos, mas tem como evitar
no geral, então é isso. Tem lote com entulho que precisa ser tirado, dá para chamar a própria vigilância para eles fazerem para rastrearem ali a região. Eles foram lá depois para identificar problemas, por exemplo, você fechar um ralo, tampar uma cisterna ou uma fossa. Mas aí a gente fica sabendo que acharam, por exemplo, num parquinho, que em Águas Claras, já acharam em andar alto em prédio. Então é uma série de coisas que a gente tenta evitar. É um bichinho muito traiçoeiro, muito difícil você, até com dedetização é difícil você matar de fato. Mas tem formas de você evitar. E principalmente quando a gente tem criança, tirar tudo. Agora toda vez a gente vai calçar um sapato, tudo a gente tem que virar e olhar mesmo. Porque as pessoas... Acho que o caso do Thomas chamou a atenção porque ele ficou muito grave. E ele ficou muito grave porque ele é muito pequenininho. Então eu sei que o risco é maior para criancinhas pequenas e para idosos. Outras pessoas pode ser que não tenham nada, que ela vai só doer ali no local, vai tomar um remédio e vai passar, nem o soro vai precisar. Mas você não sabe, se você tem um problema de saúde, pode ser que seja grave. Se você tem mais de uma picada, como a gente acha que foi com ele, pode ficar grave. Então você nunca vai saber. Então, na dúvida, é melhor evitar de qualquer forma e ficar de olho. E se for o caso, avisa, chama a administração, chama a vigilância ambiental para te proteger, né? O cuidado já foi mais que redobrado por sua parte agora, né? Foi. A gente está agora, já dedetizou umas 2 vezes, já está limpando tudo, está tentando fazer uma reforminha na casa para garantir mais espaço, não deixar nada acumulado. Isso é sério e a gente sabe que tudo pode acontecer sempre, porque tem lugar que é cuidado e aparece, mas a gente vai fazendo essa parte. Adriana, obrigado pela sua participação, por ter esclarecido para a gente, contado um pouquinho de como está a recuperação do Thomas. E Vitória, a gente segue aqui, claro, nesse ponto de chamar alerta mesmo para as pessoas, como a Adriana está fazendo agora, olhar mais dentro de casa, coberta, sapato ali, tudo que, como disse, tem essa questão da época, que quando começa a chover, eles começam a aparecer, e tem também a questão da responsabilidade de outras pessoas, por exemplo, que tem esses lotes, que às vezes não é nem a própria pessoa, a dona do lote, que enche lá de lixo, mas que por ser responsável pela área, tem que contribuir ali com a limpeza, não dar espaço para que esses bichinhos se criem ali e coloquem outras vidas em risco, né, Vitória? E a gente continua aqui torcendo pela plena recuperação do Thomas. Bom, e mais da metade da população brasileira não sabe usar de forma correta o filtro solar. E olha que moramos em um país onde o sol brilha forte praticamente o ano inteiro. Ele anuncia o começo e o fim do dia. No DF, por quase 6 meses, reina soberano no céu. O sol inspira uma visita ao clube, mergulho na piscina ou a prática de uma atividade física. Mas antes de receber a boa e velha dose de vitamina D que chega através dos raios solares, é importante proteger a pele. Mas será que a população tem o hábito de protetor solar? Às vezes eu esqueço, tem vezes que eu uso, mas tem vezes que não, a pele está até seca, porque às vezes o sol, né, até queima, né? É raro eu usar o protetor. Mesmo você trabalhando, por exemplo, num prédio, num escritório, na sombra, você passa ali o protetor solar? Passo sim, por causa também da lâmpada, né? Das luzes da lâmpada, que também, se você não passar, causa também. O uso diário do protetor solar ajuda a manter a pele saudável e previne doenças. E a radiação chega de várias formas. O sol é apenas a radiação ultravioleta B. Lembrar que num tempo nublado, a gente também tem radiação ultravioleta A. Então, é famoso aquele dia que a gente está debaixo da barraca e fala assim, não, hoje eu não vou passar protetor solar porque eu estou na sombra. E quando você levanta no fim do dia, você está queimado da mesma forma. Então, isso é prova que a radiação não é só no sol. Ele tem a radiação ultravioleta A também. E a gente tem outros tipos de radiação, como a luz visível e a radiação infravermelha, que é presente em todas as formas de calor. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 303 mil casos de câncer de pele foram diagnosticados na rede pública de saúde em 10 anos, entre 2013 e 2022. E uma pesquisa do Instituto de Cosmetologia revela que 71% da população não utiliza protetor solar diariamente e 55% não sabe a quantidade ideal a ser aplicada. Temos o câncer da pele não melanoma, aquele menos grave, e o câncer da pele melanoma, o mais grave de todos, o que dá mais metástase e mais tendência a óbito se não for tratado.
O câncer da pele não melanoma, ele deverá responder nos homens por cerca de 101 mil casos novos e nas mulheres cerca de 118 mil casos novos. Na hora de passar o protetor solar, cada um tem uma forma diferente de uso. Tem gente que espalha o produto direto na pele, ou então esfrega nas mãos para poder aplicar. Mas você sabia que especialistas utilizam uma técnica que ajuda a calcular a quantidade ideal para o rosto? Quantidade ideal é a técnica dos 3 dedos de protetor. Essa é a quantidade certa para a gente cobrir toda a superfície de pele do rosto e não esquecer de sempre aplicar na região dos olhos e em região também das orelhas. O importante é que aplique uma camada bem generosa e de maneira bem uniforme, cobrindo toda a superfície da pele. E se engana quem pensa que basta passar uma vez o protetor solar. É preciso reaplicar o produto durante o dia, segundo especialistas. Quando a gente for para uma exposição intencional, o ideal é que a gente passe no corpo todo, em todas as áreas que for se expor, e que a gente passe ainda na sombra. Idealmente, se a gente vai pôr um biquíni, eu gosto de recomendar que esse uso seja feito ainda em casa na sombra. E sempre lembrar de reaplicar a cada 2 horas. E para não ficar na dúvida sobre qual tipo de fator de proteção solar comprar, a dica é procurar um especialista. O protetor solar ideal é aquele prescrito pelo seu dermatologista e ele varia de acordo com o seu tipo de pele, se é uma pele mais clara, pele mais morena, vai depender também da idade, a gente sabe que tem protetores solares específicos para as crianças, depende também da área que ele vai ser aplicado. Agora vem cá, eu quero saber se vocês já ouviram essa música, olha só. Sensacional, o jeito que é Zona de Perigo do Léo Santana. O GG da Bahia já foi escolhida pelo público como hit do carnaval deste ano e não para de tocar em todo o país. Ela está há dias em primeiríssimo lugar entre as músicas brasileiras mais ouvidas no Spotify. Olha só, tem muita gente se preparando para a folia, aprendendo a dançar direitinho. A repórter Kátia Gomes está entre elas, a gente sabe que ela ama dançar e ela não quer fazer feio no carnaval. Foi para uma aula e já está sabendo a coreografia. Olha só. Quinta-feira de carnaval e onde nós estamos? É claro, em uma aula de dança. Todo mundo querendo aprender o hit do carnaval. A música do Léo Santana, Zona de Perigo. Gente, será que é mesmo por causa da coreografia ou por causa do vídeo do cantor que estourou nas redes sociais? Você já viu? Se não viu, olha só o vídeo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem deslizando, que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho, vem deslizando. Pois é, Léo Santana com todo esse molejo aí, dançando sem blusa, não deu outra. Agora todo mundo quer aprender esse passinho. Inclusive a mulher dele, a Lauren Prota, soltou pronunciamento falando sobre isso. Porque olha agora, o Léo Santana é o homem mais cobiçado desse Brasil. Vamos ouvir o que a Lauren disse. As mulheres, elas me param pra perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil. Vocês têm noção disso? Vocês sabiam que desejar o marido dos outros é pecado? Pois é, porque ninguém me respeita mais, né? Eu até tentei subir uma hashtag no Twitter, mas ninguém aderiu. Eu realmente preciso da ajuda de vocês, minha gente. O hashtag Lori merece respeito. Né, dona Jojo Todinho? Né? Ela é o Santana o tempo todo, vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Lori, fica difícil de respeitar. Aí a gente quer seguir os mandamentos da Bíblia, não cobiçarás o macho do... Não tem como! Mas assim, eu super entendo, tá? Porque também não é todo dia que uma mão desse de 2 metros de altura aparece desse jeito aí, rebolando, com esse gingado todo, sem camisa, na timeline de vocês, né? Porque antes era só paisagem, comida, deu um... Bom,
mas não deu outra, não teve jeito. O Léo Santana realmente está estourado. O passinho, que é muito fácil também. E para quem quer aprender, a gente vai fazer justamente isso hoje. A gente vai ensinar a coreografia, né? Eu, pelo menos, vou aprender, né? Quem vai ensinar, na verdade, é o professor. Então, bom, para entrar no clima, eu vou ali trocar de roupa, já volto. Enquanto isso, fica aí de novo com mais um trechinho do Léo Santana dançando. Beijando minha boca, com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa, vem deslizando. Eu tô gostando, ela me pede, só para não. E vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando. Chama o swing, vem deslizando. Saiu a Kátia repórter e entrou a Kátia dançarina. Não, gente, todo mundo precisa aprender a coreografia para não fazer feio no carnaval, né? E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ali chamar o professor, porque, olha, passo a passo. Vem cá. Bruno, agora é com você. Agora é com você. A gente vai aprender, então, passo a passo. A coreografia não é difícil, né? Dá para aprender. Não é aquele TikTok difícil, não. É uma coreografia mais raiz, né? Porque eu que sou aí dos anos 80, que eu dançava ali muito El Chan, a gente gosta de coreografia fácil, assim. Vai ser, é isso mesmo. Então você aí que está em casa, pode vir aqui nos acompanhar. Eu vou dançar, a Kátia vai dançar. Todo mundo junto, pode vir com a gente. Então vamos lá, como é que é? As meninas podem se posicionar, meninas. A gente aprender. Já se posiciona aqui. Então vamos lá, direita, balança, balança, troca, ei, balança, ei, agora chama, direita, vem, sentando, gostosinho, pro pai, vem, jogando, pam, pam, pam. Gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho, vem deslizando, que eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho, vem deslizando, que eu tô gostando, ela me pede mais, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho. Bruno, é fácil, né? Dá tempo ainda. Dá tempo de todo mundo aprender. Carnaval, a gente já acredita que essa música vai estourar no carnaval e aí pode aprender com a gente. Chega agora, tem sábado, domingo, segunda, terça, quarta de cinzas para vocês curtirem. E tem outra música que também está estourada ou não? Vai ser essa mesmo? É, eu acho que vai ser essa mesmo. Já é uma unanimidade. A gente tem ótimos cantores aí no carnaval, mas o Léo Santana eu acho que surpreendeu dessa vez e caiu no gosto de todo mundo. Vem cá, alguma menina que aprendeu pela primeira vez a coreografia? Vem cá, pode vir, vem cá. Você já sabia? Você já sabia? Eu já. Porque eu faço as aulas, né? E o que você achou da coreografia? Fácil de aprender? Vai pegar no carnaval? Ah, já pegou, né? Essa coreografia pega fácil, a música é boa, o ritmo é bom, tá no vídeo de todo mundo já. Quem não tá no vídeo tá na cabeça, né? E vem cá, curiosidade. O que mais chama a atenção é a coreografia ou é o Léo Santana ali dançando sem camisa? Não para não, e vem sentando gostosinho pro pai e vem jogando de ladinho. A execução da coreografia foi bem pensada. Chamou a atenção. Deixa eu falar com mais alguma menina que vem cá. Já sabia a coreografia? Achou que foi fácil? Já, a gente já tava treinando um tempinho, então tá um pouquinho fácil pra gente. Mas achou ela fácil? O passinho é fácil? Dá pra pegar? Então, tem que ter um pouquinho de coordenação, por isso que a gente faz a aula do Bruno, mas ele explica direitinho, aos poucos a gente consegue pegar direitinho. Ah, não,
maravilha. Meninas, estão preparadas para o carnaval aí? Vão sair bem na avenida? E aí, tá animada? Bastante. Bastante animada? Sim. E aí, sobre essa coreografia? Achou fácil? Acho que dá para aprender até o carnaval, sim. Os passos, principalmente com o TikTok, o Instagram, a aula do Bruno, a gente consegue chegar no carnaval sabendo a coreografia direitinho. Agora, pra você, o que mais chamou a atenção, me confessa, é a coreografia, o passo fácil, ou foi o Léo Santana dançando ali, sem camisa, rebolando, aquele homem de 2 metros de altura? A coreografia. Aham, sei. Então tá bom, gente. Olha, eu vou aproveitar que estou aqui na aula, treinar mais um pouquinho e chegar, olha, 100% no carnaval. Vitória, volto com você. Deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais. Não para não, meu bem. Vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Calma! Vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem. Ela me pede mais. Essa bebê provoca a bunda dela, puxa. E aí, aprendeu? Kátia Gomes arrasando, como sempre, nos passinhos, na dancinha. E eu tenho na verdade, uma coisa eu não tenho dúvidas, que essa música vai ficar na sua cabeça pelo menos o resto do dia, viu? Se prepara. Bom, e ainda no clima de carnaval, a gente sabe que todo mundo gosta de aproveitar esse feriado prolongado para viajar, né? E muita gente resolve ir de carro, ou seja, as rodovias de todo o país ficam bem movimentadas. Para falar sobre esse assunto agora, nós vamos acionar a repórter Marília Sena. Marília, boa tarde mais uma vez. É sempre importante, por exemplo, fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada, né? Conta pra gente algumas dicas. Oi, Vitória. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Pois é, sempre importante tomar bastante cuidado antes de fazer essas viagens mais prolongadas, né? Como no carnaval, que as estradas vão aí estar cheias. E é por isso que a Polícia Rodoviária Federal abriu hoje uma operação de carnaval. A Polícia Rodoviária Federal está com uma carreta, é uma novidade da corporação, uma carreta que vira um cinema para, durante a fiscalização, as pessoas que estiverem sendo paradas ali no local assistirem orientações, né, para se protegerem de algum acidente de trânsito. A gente está aqui com a chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Sâmia Prado, e ela vai falar para a gente, vai dar melhor essas orientações para a gente. Sâmia, boa tarde. Quais são os principais cuidados que as pessoas devem tomar agora durante o trânsito do carnaval, né? Que o fluxo aumenta, você comentou comigo que hoje mesmo já aumentou. O que você recomenda? Antes de sair para viajar, faça um planejamento, né, do roteiro. Vejam locais para vocês pararem para almoçar, tomar um café, de forma que vocês não passem 4 horas ininterruptas dirigindo, de forma que vocês fiquem tanto mentalmente como fisicamente descansados durante todo o percurso da viagem. Também preste atenção no veículo, como anda a manutenção do veículo, os sistemas de freio estão em dia, o sistema de iluminação, o pneu, o cinto de segurança, importantíssimo, está funcionando corretamente. Por que essa atenção no cinto de segurança? Quem utiliza o cinto de segurança, os passageiros da frente, 45% deles diminui o risco de morte em caso de uma colisão. E os passageiros do banco traseiro, esse risco diminui em até 75%. Então vamos prestar atenção nesses itens. E a outra é saber se a documentação está em dia, né? Desse jeito vocês vão conseguir fazer uma viagem com segurança, com responsabilidade, cuidando da sua vida e da vida de terceiros. E nada de querer levar a gente a mais dentro do carro, né? Sim, olhe no manual do veículo quantos ocupantes devem estar dentro desse veículo. Não leve excesso, porque senão vocês vão ter problemas durante a viagem. Se for parado numa fiscalização, vai ter que descer um dos passageiros, vai ter que chamar outras pessoas. Para evitar esse transtorno, sigam as leis. Conta pra gente como é que tá essa operação lá no Recanto das Emas, essa carreta, né, que você mencionou que é uma novidade da Polícia Rodoviária Federal. Tem palestra, tem cinema? Sim.
A Operação Carnaval, a gente vai realizar tanto trabalho de fiscalização como de educação. Enquanto o usuário é abordado para a equipe de fiscalização fazer os procedimentos, fiscalização do veículo, de documentos, a gente convida os passageiros, todos os ocupantes, na verdade, do veículo, a participarem de uma curta palestra, onde a gente vai mostrar algumas condutas indevidas que muitas vezes o usuário acha que é normal, como ultrapassagens indevidas, a não utilização do cinto de segurança, beber e dirigir. Então a gente vai mostrar esses pontos errados de forma que a gente consiga conscientizar o condutor a permanecer, né, permanecer na segurança na rodovia. Em caso de emergência no trânsito, para qual número os motoristas devem ligar? Precisar da gente, da PRF, nas rodovias federais, pode ligar 191, que até para uma simples troca de pneu, a PRF vai até atender o usuário, porque o objetivo da PRF é atender a sociedade com excelência. É isso, Vitória. Para concluir, essa operação vai até o dia 18. Começou hoje, vai até o dia 18. O cinema está lá no Recanto das Emas, das 7 horas da manhã às 13 horas. Vitória. Estrada movimentada, todo cuidado é pouco. Obrigada, Marília, pelas informações. Agradeço também a PRF pela participação. As mudanças climáticas têm causado muita dor de cabeça aos donos de lavouras no Brasil. Isso fez com que a procura pelo seguro rural, que oferece proteção quanto aos prejuízos causados pelo tempo, triplicasse nos últimos anos. É o Geraldinho. Ele está de olho no milho, do outro lado da estrada. A colheita dos 60 hectares será feita daqui 2 meses. E se uma tempestade destruir a plantação, nem tudo estará perdido. É que a roça está no seguro. Sem dúvida, R$15.000 é muito pouco em comparação ao prejuízo que a gente pode ter. O seguro rural passou a ser essencial para o José depois que uma chuva forte destruiu a lavoura e causou um prejuízo de R$400.000. 5 a 6 anos, mais ou menos, é o tempo que a gente leva para recuperar, porque você tem que desfazer daquilo que você tem de reserva, às vezes um carro pessoal, às vezes um gado que você tenha, alguma coisa você tem que pagar, porque o fornecedor também tem o direito de receber. A procura pelo seguro rural triplicou nos últimos 5 anos. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, a arrecadação desse tipo de modalidade no ano passado foi de R$12,6 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, as recentes quebras de safra também aumentaram o número de indenizações, que no ano passado somaram R$10,3 bilhões, 78% a mais do que em 2021. No setor agrícola, então a gente tem aí o único fator que de fato os produtores não conseguem prever, embora tenha meteorologia aí, é o clima. Dados do Ministério da Agricultura apontam que no Brasil, 15% da área plantada está segurada, percentual irrisório se comparado ao dos Estados Unidos. O Rio Grande do Sul lidera com quase 20% da área segurada, seguido do Paraná e São Paulo. Para deixar o seguro mais barato para o produtor, o governo federal concedeu no ano passado mais de R$1 bilhão em subsídios. Colheu bem menos, a renda ficou menor. Essa renda ficando menor, é menos recurso que está indo para aquela cidade, para aquela região. Vai movimentar menos o comércio varejista local, menos setor de serviços. Se tudo der certo, vai ter milho para todo mundo, para a felicidade do Geraldinho. Agora os destaques internacionais. Foi condenado à prisão perpétua o atirador que matou 10 pessoas em um supermercado no estado de Nova York, em maio do ano passado. Enquanto a irmã de uma das vítimas assassinadas gritava com o criminoso, um senhor tentou ir para cima do atirador. O réu, que usava um macacão laranja, foi retirado da sala e o outro homem precisou ser contido. Minutos depois, a audiência recomeçou. Peyton Gendron foi condenado à prisão perpétua. O atirador assumiu que agiu motivado por ódio racial e pediu desculpas. Sei que fiz algo terrível naquele dia. Atirei e matei pessoas porque eram negras. Acreditei em coisas que eu li na internet. Não quero que outros façam o que eu fiz, ele disse. Por horas, o assassino ouviu testemunhos de parentes das 10 pessoas mortas por ele no ano passado. You thought you broke us, but you awoke us.
Você pensou que nos quebrou, mas nos acordou. Sabemos da motivação por trás do seu crime hediondo, disse Simone ao falar da avó, assassinada pelo atirador. Em maio de 2022, o criminoso entrou neste supermercado da cidade de Buffalo, em Nova York, armado com uma metralhadora e disparou. Ele usava capacete à prova de balas, levava munição militar e foi preso com uma câmera acoplada ao corpo, usada para transmitir tudo ao vivo pela internet. 10 pessoas morreram, todas negras. O julgamento deste criminoso que agiu em um supermercado aconteceu menos de 48 horas depois de um outro atirador matar 3 pessoas em uma universidade no Michigan. Nesta quarta-feira, manifestantes protestaram em frente à sede do governo estadual. Eles pediram maior controle no acesso de civis a armas. Velas foram acesas em uma vigília em homenagem aos mortos na universidade. A polícia ainda não informou a motivação do crime. O número de mortos no terremoto que devastou parte da Turquia e da Síria já passa de 40 mil. Desafiando as probabilidades, uma mulher e 2 filhos, um menino e uma menina, foram retirados com vida dos escombros de um prédio residencial que desabou em Antáquia, na Turquia, 228 horas depois do primeiro tremor, de magnitude 7,8, que ocorreu nas primeiras horas do dia 6 de fevereiro. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Turquia agradeceu a ajuda da comunidade internacional. 76 países enviaram equipes de busca e resgate. 12 delas já voltaram para casa. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometeu iniciar, a partir do mês que vem, a construção de 30 mil imóveis seguros contra terremotos para quem perdeu a casa no desastre. Na Síria, a ONU estima que quase 9 milhões de pessoas foram afetadas no país, que sofre há quase 12 anos com a guerra civil. A ONU também fez um alerta para o alto risco de transmissão de doenças. Na cidade de Afrin, homens armados invadiram o hospital onde está internada uma bebê que nasceu sob os escombros de uma casa. Um funcionário da unidade de saúde negou relatos espalhados pelas redes sociais de que foi uma tentativa de sequestrar a criança. A história da menina Aya chamou a atenção de pessoas e entidades do mundo todo que se ofereceram para ajudá-la. O SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã, sexta-feira. Tchau!